Glórias ao Senhor. Amados, na doutrina de hoje está posta essa questão da consciência. A lei permanecem as primícias do rei. Da consciência à lei permanecem as primícias do rei. Muito bem, então vamos passear por essa palavra. Ela já foi ministrada uma certa ocasião e apenas algumas ilustrações são maravilhosas. Eu quero ler, para que nos lembremos, para que haja uma recordação, os Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Te bendizemos, Deus vivo, te glorificamos e exaltamos pelo teu sobreexcelente nome, pela gloriosa presença tua entre nós, a nos dirigires, a estares conosco, e por isso, Pai, estende essas bênçãos, como já o fizeste através dos 5 minutos de oração, através de uma linda e gloriosa ministração que já tivemos, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que tenhamos também esse modelo lindo, essa tremenda visão e desenvoltura de trazer o teu reino, os céus sobre a terra, os céus sobre a igreja, que possamos ligar aqui o que tu já estás ligando e com certeza nos céus também. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muito bem, esse Salmos 19, nesse seu início, no versículo 1, ele trata de uma era, de uma época distante onde vivíamos, a época da consciência, onde nós tínhamos a percepção de um Deus glorioso que nos falava através dos céus e do firmamento que anunciava também as obras de suas mãos. Então, obviamente, que no início do Gênesis, no início da narrativa do Gênesis, o Senhor falou por inspiração espiritual a Moisés, e em momento em que não havia lei. Então, nesse momento aqui, é uma prerrogativa, é algo glorioso. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Foi nesse patamar, foi nesse nível que Abraão conheceu a Deus. Que Abraão, que depois tornou-se Abraão a obedecer a Deus, teve a percepção de que havia Deus. E foi aí, nesse momento, que ele passou a interagir com Deus, sem escritura, sem palavra, obviamente escrita, sem nada gravado do espiritual nas entrelinhas da Bíblia, não havia, e ele percebeu ali a presença do glorioso Deus, só na percepção dos céus e do firmamento. E foi nesse item que em Gênesis, é aqui que entramos no foco da consciência até a lei, entramos a partir da consciência, em Gênesis 14, de 18 a 20, palavra conhecidíssima. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui céus e terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, em primeiro lugar, nessa leitura, Abrão percebeu, e ele próprio identificou-se, Melquisedeque, como quem? Rei de Salém, que era rei de paz. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão, só Deus tinha e tem o poder de abençoar. E disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, por ele Melquisedeque, Deus Altíssimo, que possui céus e terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus
adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o... É nesse momento que nós percebemos que não havia a lei do levirato, que não havia ainda a instituição escrita do dízimo. É nesse momento que nós percebemos que havia aqui a dispensação da promessa, da consciência. E Abrão dizimou, sem que nada estivesse escrito a respeito do dízimo. Ele percebeu que estava diante do Criador dos céus e da terra. Ele percebeu, só pela prerrogativa de os céus proclamarem a glória dele e de o firmamento anunciar as obras de suas mãos, ele percebeu que estava diante do possuidor dos céus e da terra, e então ele resolveu dar por promessa o dízimo de todos os despojos, e deu o dízimo de tudo. Aí nós entendemos que o dízimo nasce na dispensação da consciência, sem que houvesse lei escrita. Então o dízimo é lei ou é promessa? Promessa, segundo as escrituras, promessa, e Abrão apropriou-se dessa promessa. Para que tenhamos uma ideia profunda de quem era esse Melquisedeque, na carta aos Hebreus, dista e fala de algo glorioso. E nós vamos elencar aqui alguns leitores para que tenhamos essa percepção. Pastora Nayuf, minha amada e linda esposa, por gentileza, nos lerá Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Após pastora, vou dar um time, e o nosso ministro irmão Renê nos lerá Hebreus capítulo 7, de 4 a 5. Vamos começar pela pastora, Hebreus 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Muito bem, minha pastora amada. Esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem fim nem princípio de dias, foi ele quem saiu ao encontro de Abrão, e era também chamado rei de paz. Então ele não tinha genealogia, ele era semelhante, igual. O termo semelhança aqui é exatamente tal qual e igual ao Filho do homem, ao Filho de Deus, e permanece sacerdote para sempre, permanece perpetuamente. Aliás, aqui ainda não tinha pecha filho do homem, era filho de Deus mesmo. Muito bem, Renê, o nosso amado ministro Renê, Hebreus 7, de 4 a 5. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Muito obrigado, meu amado Renê. Considerai, pois, como era grande na ótima leitura do Renê, esse é quem Abraão, o patriarca, que já chama de Abraão, o abençoado, Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, aí entrou a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Ora, os filhos de Levi então vieram depois, o levirato veio depois, mas quem é abençoado pelo dízimo? O pai da igreja, o nosso pai
genealógico Abraão, que na consciência e na dispensação da promessa nos doou a bênção. É aqui que fala o versículo 5: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora, todavia, tenham estes descendido de Abraão. Os levitas descenderam de Abraão. Muito bem, Hebreus 7, de 6 ao 8, de 6 ao 8, o nosso ministro é de Filho. Hebreus 7, perdão, vou repetir, de 6 a 8. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que a tinham as promessas. Evidente é, fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele quem se testifica que vive. Muito obrigado, meu nobre ministro é de Filho. Entretanto, aquele cuja genealogia, esse entretanto, portanto, é justamente para contrastar Abraão dos levitas. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, não se inclui nos levitas, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Dízimo é promessa ou é lei? Promessa. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Porém aqui na terra é dado aos homens receberem o dízimo, porém ali, lá na consciência, lá na promessa, lá em Abraão, aquele de quem se testifica que vive. Quem foi que tirou o dízimo lá? O Deus Altíssimo, o sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Essa palavra está no Novo ou Velho Testamento? Novo, Abraão é Novo Testamento, Hebreus é Novo Testamento, Hebreus é Novo Testamento. Então, o Novo Testamento fala de dízimos? Claro. Aí dizia um amigo gago, claro, irmãos, claro. O Senhor abençoa homens aqui, mas ali o autor, o que tirou o dízimo primeiro para dar exemplo à igreja foi o próprio Senhor Jesus, na figura de Melquisedeque, e dessa ordem descende todo o ministério. Hebreus 7, de 9 ao 10, nosso ministro Christian Lucas. Hebreus 7, de 9 ao 10, entenda bem o que se lê, e entendamos juntos, amados do Senhor. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Oh, glórias a Deus, excelente, linda leitura, e por assim dizer também Levi, que são os descendentes que vão gerar o levirato. Por assim dizer, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos hoje pela lei, pagou-os na pessoa de Abraão, pagou-os na época da consciência, porque aquele Levi ainda não tinha sido gerado, nem nascido, portanto não havia sido gerado pelo seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro ao encontro de Abraão. Então, quando Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, sequer existia Levi, sequer ele havia sido gerado, sequer estaria ainda no líquido seminal do pai, né? Que a gente fala, aqueles Países Baixos não tinham ainda sido gerado. Quando o Senhor recebeu de Abraão, sem lei, e Levi ali então estava incluso, porque o dízimo nasce na consciência.
consciência. Muito bem, amados do Senhor, Gênesis 42. Gênesis 42. Versículo 25. Acompanhem o raciocínio. Gênesis 42, verso 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. Então, em Gênesis 42, 25, e aqui é uma premissa linda, eu, numa certa ocasião, nós, como igreja, porque você faz parte desse ministério, recebemos um questionamento, e o cidadão, por ignorar a palavra, dizia, não, no tempo de José nem havia capitalismo, no tempo de José não havia nem dinheiro, havia. O capitalismo, irmão, ele nasce para o mundo ocidental com feudalismo, mas lá em José já tinha dinheiro, tanto que os irmãos de José, a mando de Jacó, foram ao Egito, pegar mantimentos, levando dinheiro, levando dinheiro, e quando José os despediu, disse, olha, façam o seguinte, encham de cereal cada saco desses amados, e coloquem, devolvam o dinheiro que trouxeram, ou seja, irão comprar de graça, eles vão restituir, eles vão ser restituídos, devolve o dinheiro deles, e outra, alimento, para que eles sejam supridos no caminho. Então, amados, já havia dinheiro, já havia grana, já havia transação do capitalismo, do dinheiro, lá no mundo oriental. Depois no ocidente é outra história. Muito bem, amados do Senhor, quantos estão entendendo? Amém? Glórias ao Deus vivo. Em Mateus 23, versículo 23, ministro Anderson Vecchione. Em Mateus 23, verso 23, ministro Anderson Vecchione, atente bem para essa visão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Glórias a Deus, que coisa tremenda. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, já lido pelo nosso amado Anderson, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas. Devias sim dar o dízimo do endro, do coentro e do hortelã, mas não devias negar a justiça, a fé e misericórdia. Então é conjuminado. Essa palavra está no Novo ou no Velho Testamento? Quem falou de dízimo aqui? O próprio autor, Jesus, o próprio Melquisedeque, segundo a ordem eterna, o próprio autor da igreja. Então ele falou, devias. Aí alguém diz assim, preste atenção, eu vou ler só o comecinho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado. E aí a própria pessoa que, lá dizendo que não havia dinheiro no tempo de José, esqueceu, e disse não, era endro, era cominho, era coendro. Irmão, já havia a dracma, a moeda grega, já havia o denário, moeda judia, já havia, aqui era vendido, só dá o dízimo do coentro. Não, irmão, eles vendiam coentro, eles vendiam hortelã, eles vendiam o quê? O próprio hortelã, endro e cominho, vendiam, e eles compravam
Já ia falar peseta, que a época é a moeda espanhola, que a época não tinha, e era a dracma, a moeda grega, e o denário, conforme já falou o Anderson. Então, a transação era verba, e o dízimo era dado em dinheiro. Amém, queridos? Amém? Não era um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de comunhão, não. Muito bem. Estamos caminhando e vamos ao primeiro livro dos reis. Muito conhecida essa palavra. Estamos com tempo hábil, graças a Deus. Ao primeiro livro dos reis, capítulo 17. Quantos encontraram? Os que estão e querem acompanhar, fiquem à vontade. Os que só querem ouvir, ouçam. Reis, primeiro livro, 17, de 8 ao 16. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei, olha a palavra, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha a primeira palavra de impacto para Elias. Uma viúva vai me alimentar? Mas quem deu ordem a ela? Deus. Eu vou repetir. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Alguém olha e diz: esse cara era muito ousado. Quem mandou? Quem deu ordem? Deus. Então ele foi obediente, e a mulher, meio, não é que aturdida, já tinha recebido ordem de Deus. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Não é só água que eu quero, não. Eu estou com fome. Traz pão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. O que ela tinha? Quantos lembram da passagem aqui? Vamos repetir? Oi? Um punhado, isso, não era muita farinha não. Para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então, Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, diga primazia. Mas primeiro, olha lá, tu vais comer, tu e teu filho, mas primeiro, antes de comeres tu e teu filho, traga para mim. Amados, isso é autoridade espiritual. Quem mandou? Deus, o Senhor. Então Elias disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, não quero muito, eu não sou guloso, pequeno, basta um bolo pequeno. Faze para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Olha que autoridade, olha que visão divina. Porque assim, versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele sabia que seriam 3 anos, e já estava em curso,
3 anos e 6 meses que não chovia e não choveria sobre a terra. Mas ele diz, olha, durante toda essa seca, não vai faltar azeite na tua panela, nem farinha na tua casa. O que é isso, irmãos? Lei da bênção. Primeiro, primazia, é pouco, ser fiel no pouco, e eu te colocarei no muito. Ser fiel no pouco, e eu te colocarei no muito. Faze primeiro, primazia para mim, depois come tu e teu filho. Mas eu quero te dizer, que pela tua obediência, eu estou interpretando o texto, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, não faltará. Muito bem, querido. E o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quem fizer a não chover? O Senhor. Quem trouxer a seca? O Senhor. Quem foi o intermediário? Elias. E ele está afirmando isso. Foi ela. E fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Oh, que coisa linda! Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Queridos, olhem para cá. Ontem nós trabalhamos o quê? A dinâmica do reino celestial. Na dinâmica, no movimento processual interminável, constante do reino de Deus, a mulher de Sarepta, a viúva, ela deu, era dadá ou era mão aberta? Mão aberta, ela ficou meio na dela, mas ela esperou o homem de Deus dar ordem. Quando ele deu assim, não, ele já falou comigo, eu vou dar. Então, irmãos, por que Deus deu a ela? Porque ele sabia que ele, Deus, movimentaria o reino dele com o profeta Elias, com aquela mulher e sua família. Deus só dá, e o Anderson leu ontem a parábola, a parte dela, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. O dadá, o avarento não dá, só quer receber, e por isso ele não pode ser usado no processo, no movimento do reino de Deus, porque ele é avarento, então ele não tem como ter para dar, sempre vai faltar, porque ele não confia em ser fiel no pouco para ser colocado no muito, ele não acredita, ele não crê, tal a sua avareza. Então ele é uma espécie de empecilho, de sanguessuga no reino de Deus, nada do que não foi falado ontem, falamos isso ontem. Então, amados do Senhor, que coisa linda, a viúva de Sarepta. E olha quem era Elias, Tiago 5,17. Elias era homem semelhante, diga nós, quem aqui é e era e foi igual a Elias? Todos nós, irmão, não duvide não, você é homem, você é feito de carne e osso, você tem um espírito, uma alma. Então eu quero repetir, Elias era homem semelhante a nós. Olha que coisa linda, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou achamos que Elias era um santarrão hipócrita? Não, ele tinha desejos, ele tinha problemas, ele tinha lutas, falhas e erros, mas Elias tinha os mesmos sentimentos, e orou com instância, com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ora, irmãos, o que a Bíblia quer dizer aqui? Que Deus usa homens, que Deus usa o servo, que Deus usou Paulo, que Deus usou e usa quem Ele quer. Então, nessa noite, eu quero ainda lembrar a você e lembrar a nós que a viúva pobre deu tudo para mover o reino de Deus. Ela não foi dadá, ela foi doadora, ela entendeu que era melhor dar do que receber, ela foi fiel no pouco, entende
ascendam lá no céu, em glória, você nem vai perguntar, porque você vai se alegrar com ela. Ela é próspera, foi, será e sempre foi próspera. Ali era uma circunstância de vida, mas ela foi fiel no pouco, como foi a mulher viúva de Sarepta. Quantos estão entendendo? É óbvio, todos nós estamos. Vamos lá? Preste bem atenção. Atenção. Temos tempo? Temos. Atenção. Eu li essa passagem ontem. Até a pastora foi quem a leu. Vamos lá então? Provérbios 11, 24. Todos localizaram? Está uma aguinha aqui, rapidinho. Leia de novo, minha pastora linda e ungida. Provérbios 11, 24. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Provérbios, peguei minha pastora de surpresa. Ela estava ali atada com a comunicação. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém, minha pastora linda. A quem dá liberalmente. O que é liberalmente? Espontaneamente. O que é liberalmente? Livremente. O que é liberalmente? Espontaneamente. O que é liberalmente? Com alegria. Olha que coisa linda. A quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Vamos voltar. Olha que coisa linda. A quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. O Anderson Vecchione dá liberalmente, com alegria, com espontaneidade. O que é que Deus vai acrescentar na vida dele? Mais e mais. Para quê? Para que ele dê e movimente o reino de Deus. O Dadá, não tenho, não posso, não há como, é tão pouco, tão pouquinho. Irmão, seja como o Anderson, como a mulher de Sarepta, a viúva. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mais e mais Deus dá a quem movimenta o seu reino. Como é que Deus vai dar, meu irmão, se a pessoa não movimenta? Como é que Deus vai dar? Lembram-se, quero repetir da parábola de ontem, lida pelo Anderson. Eu quero coadunar. Diz assim, parte dela. Mateus 24, 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito, entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, Deus só dá mais e mais para quem tem condições de movimentar o reino de Deus. Deus não pode dar, irmão, a quem não pode movimentar o reino de Deus. Porque empecilha, será em pura perda, a pessoa vai de mal a pior, a pessoa não prospera, porque não tem alegria em dar. E eu comentava, não de púlpito, mas em off ontem ele estava, e vai lembrar se estiver assistindo o ministro Yuri, daqueles que querem terceirizar. Aqui nessa igreja está viva, está aqui hoje, próspera, maravilhosa, mulher de Deus, lutadora, está aqui conosco, viva. Mas a outra não está mais, mas está viva ainda, dando trabalho por aí, mas está viva. O que foi que houve? Temporariamente essa amada, linda, viva, aqui conosco e abençoada mulher, teve uma falta circunstancial de um produto de extrema necessidade em casa. E essa amada, que não está mais conosco, está dando trabalho, porque até outro dia nos falaram de fora que havia trabalho, por isso que eu estou falando, não estou citando nomes, disse, minha irmã, para fiel, você está momentaneamente, eu estou, deixa que eu vou resolver isso, mas não comunicou para essa irmã. E o que aconteceu? Essa pessoa, podia ser para qualquer um, tá, irmão? Podia ser para o Anderson, podia ser para a Karina, podia ser para o Marco, para o Christian. Veio à casa do pastor pedir um botijão de gás. E eu, com toda alegria, servi. Eu dei porque eu seria abençoado. Porém, depois, essa amada, linda, próspera, fiel serva de Deus, disse, pastor Afrânio, eu jamais poderia imaginar que essa pessoa viesse aqui,
porém ela não foi comunicada à pessoa que está aqui, abençoada hoje, guerreira, não foi comunicada pela outra de que ela estava terceirizando. Ela pensava que a outra estava abençoando. Agora, se, a Karina está rindo, se essa pessoa fosse abençoadora e quisesse terceirizar, diria: olha, no momento eu não tenho como, mas tem ali a pastora Nayufi, a irmã Priscila, a Jaque, que são guerreiros dizimistas, que podem fazer. Você permite que eu terceirize, que eu leve essa bênção para aquela pessoa? Não, não, irmão, isso aqui é particular. É você ou é outro quem vai me abençoar? A bênção da terceirização existe. Deus não nega a bênção, mas Ele dá a quem deu, fez. Então, amados, em nome de Jesus, nós temos que ser fiéis no pouco, porque Ele dá mais e mais a quem é fiel. Mais e mais porque a dinâmica, a força motriz do reino de Deus funciona assim. E Deus não é injusto para negar aquele que mexe, que movimenta o seu reino. Ele não é infiel para não abençoar. Esse tem um louvor que não é preciso que se cante, a não ser que o Espírito Santo mova, que a pastora vai me ajudar. Dê e se lhe devolverá, assim, muito grande, o de dar. Dê, não seja dadá, dê, e se lhe, olha, a pastora está tão emocionada quando ela fala comigo que ela não está mais nem ouvindo. Dê e se lhe devolverá. E Deus te devolverá mais e mais. Porque, irmão, você e eu, nós não somos avarentos. Você é movimentador do reino de Deus. Você mesmo que pegue pouco, é fiel no pouco, 10%, você é fiel. Sobre o muito, Ele vai te colocar. É bênção, Ele é infalível. Ele é o Deus de todas as bênçãos. Ele é maravilhoso. Amém, queridos? Deus vive e eterno. A Ti a honra, a glória e o louvor. A Ti a honra daqueles que são fiéis no pouco, porque sobre o muito Tu o colocarás. Obrigado porque pegando além do que se tem direito, entrando na mediação dos 10%, tão pouco, o Senhor dirá: é pura perda. Mas a nós que temos essa gratidão no coração, Ele devolverá. Nesse momento, Pai, nós queremos, só em ordem, igreja, vamos receber o ministério de louvor, mas vamos agora aplaudir o nosso Rei.